Estamos de volta com o debate sobre o Abril Marrom. Em nosso estúdio, o vereador Paulo Frange, do PTB, o doutor Pedro Durães, que é médico oftalmologista, especialista em doença da retina, e também Caio Abujanra, presidente do Instituto Suel Abujanra. A gente falava um pouquinho aqui, o Caio explicou para a gente o que é o Instituto Suel Abujanra. Eu queria que, principalmente aqui o vereador, falasse um pouquinho a importância do Suel Abujanra para essa questão do Abril Marrom, vereador. Bom, o Dr. Suel Abujanra, ele tinha como característica ser inquieto e inconformado. Inquieto, ele estava sempre buscando inovações, ampliar os horizontes, e inconformado com o sofrimento humano, inconformado quando alguém chegava quase que perdendo a visão, chegou tarde, ou quando perdia a visão alguém que estava em tratamento. Ficava absolutamente inconformado. Isso fez do Dr. Suel um diferencial enorme. E ele criou um grupo muito grande de seguidores, um grupo grande de médicos que se formaram no Instituto Suel Abujanra, que está bem aqui no centro da cidade de São Paulo, aqui na Tamandaré. Ele criou um grupo de pessoas com as mesmas características. Esse ano nós não vamos deixar de homenageá-lo com todo carinho, com todo respeito. Perdemos o Dr. Suel há poucos meses, nos últimos dias de dezembro, e nós não podemos deixar de lembrar em homenagem aquilo que ele deixou como legado. Eu fico muito feliz de ver o jovem Caio, administrador, assumindo a presidência do Instituto desse, da importância que tem, para que a gente possa dar prosseguimento a esse tipo de tratamento. São Paulo tem um número grande de serviços distribuídos no seu território. Uma boa parte deles não tem como atender a complexidade, atender o glaucoma, atender uma cirurgia de maior complexidade, o tratamento de retina, enfim, esses pacientes acabam sendo referenciados por serviços de maior complexidade. E é nesse momento que o Instituto entra com muita qualidade. E é por isso que esse mês nós vamos, além do trabalho feito focado no glaucoma, porque a gente sabe da irreversibilidade da cegueira dessa doença, nós vamos tratar da homenagem ao Dr. Suel com o respeito que ele é merecedor. Queria que o doutor Pedro explicasse um pouquinho para a gente mais quais são os tipos de tratamento do glaucoma, tem a questão cirúrgica, mas fora a questão cirúrgica também, falasse um pouquinho desses tratamentos e do conhecimento da população acerca disso, né, acerca desses tratamentos. Eu só queria aproveitar a oportunidade para também claro, homenagear o professor Suel, que ele é uma referência para todos nós oftalmologistas. Nós o perdemos há pouco tempo, mas não perdemos a sua grande causa, que o Dr. Suel, como o Dr. Paulo Frange frisou muito bem, ele enxergou a oftalmologia de uma outra forma. Além da parte científica, ele enxergava a oftalmologia como um problema de saúde, problema público de saúde, coisa que, isso numa autocrítica, coisa que muitos de nós oftalmologistas não enxergamos, né? Então ele tinha essa visão pública da oftalmologia, e ele conseguiu disseminar isso, né, no meio oftalmológico, e eu acho que nada mais justo do que homenageá-lo nesse Abril Marrom, né, focar essa homenagem a esse grande homem, não apenas como um grande cientista, como um grande professor, que foi meu professor, mas como uma pessoa que conseguiu expandir essa visão pública da medicina em geral, não só da oftalmologia, né, estimulando e instigando os nossos políticos a promoverem campanhas e olhar a oftalmologia de outra forma. Então, nada mais justo do que essa homenagem. Então, voltando à sua pergunta, o glaucoma ele é um problema de saúde pública, sem dúvida, né? Nós temos que orientar a população, principalmente porque o glaucoma ele é uma doença silenciosa. Esse é o grande problema do glaucoma. É uma doença que não dá dor. O paciente não sente dor, a não ser em casos muito avançados de glaucoma, né? O paciente pode vir a sentir dor ou vir a perder a visão. Então, durante todo o processo do glaucoma, o paciente praticamente não percebe que ele tem a doença. Então, esse é o grande problema dessa doença, que muita gente conhece, mas não conhece a fundo. Então, daí a importância da população estar conscientizada e procurar o oftalmologista, principalmente após os 40 anos de idade, que é quando a incidência de glaucoma aumenta num número bastante grande, vai de 2% a 7% da população.
A partir dos 40 anos de idade, nós recomendamos que uma consulta seja, no mínimo, anual no oftalmologista. Antes disso, é importante que procure o oftalmologista, sim, não com esta frequência, mas que pelo menos procure em algum momento o oftalmologista para que os exames referentes ao glaucoma e a outras doenças sejam realizados. Com relação ao tratamento, o tratamento do glaucoma se baseia basicamente no uso de colírios que abaixam a pressão do olho, né? A grande parte dos glaucomas são controláveis com colírios. Então, por isso que o glaucoma é uma doença relativamente simples de ser tratada. Então, o acesso do paciente é importante porque, uma vez diagnosticado, você consegue tratá-lo com 1, 2, 3 colírios e a grande maioria dos casos você consegue resolver, né? Nos casos que você não consegue resolver com colírio, com tratamento clínico, você parte para o tratamento cirúrgico, que pode ser feito a laser ou cirurgias mais complexas. Mas o que a gente quer é que o paciente não evolua para esse ponto. A gente quer pegar o paciente numa fase inicial da doença e tratá-lo com colírio e que ele enxergue bem durante todo o resto da sua vida, né? Mas, como eu disse anteriormente, a importância do Abril Marrom, a importância da campanha focada no glaucoma é essa. O glaucoma é uma doença silenciosa, que não dá dor e que cega de forma irreversível. Uma questão aparentemente simples, né, vereador, que é aplicar o colírio, mas que, se não feito de uma maneira correta, pode não ter a eficácia adequada, né? É verdade. A gente precisa de chamar a atenção que o glaucoma não é um problema só da pessoa. Primeiro, chamar a atenção que há uma incidência maior na mesma família, um percentual maior na mesma família. Então, o assunto tem que ser tratado em família. E na hora do tratamento, como há uma prevalência muito grande da doença nas pessoas mais idosas, antigamente o problema era encerrado quando o médico fazia o diagnóstico e punha na mão do paciente o outro problema, que era a receita. Hoje, no caso do glaucoma, nós entregamos a receita e ele também recebe, pelo Sistema Único de Saúde, o colírio. De graça. Que era caro. E hoje recebe, e isso facilita muito. A adesão ao tratamento tem que aumentar. O outro problema é aquilo que nos preocupa mais, que ele vai para casa, muitas vezes é um idoso morando sozinho. Ou é alguém que está em casa e as pessoas não prestam atenção na doença do mais idoso da casa, ou daquele que está doente. E a dificuldade de colocar o colírio é uma única gota dentro do olho. E ela tem que ser aplicada com uma certa disciplina. Lavar bem as mãos, cuidar desse preparo para poder guardar o colírio no lugar certo, conservar na temperatura correta. E no olho não tem espaço para 3, 4, 5 gotas, é uma gota. É onde nós colocamos. Que os pacientes precisam se atentar para isso, porque quando comprava o colírio, muitas vezes a gotinha caía para todo lado e uma delas, por acaso, caía dentro do olho. Muitas vezes a pessoa acha que colocou o colírio e simplesmente não entrou exatamente onde deveria ficar. Fica preso nos cílios, fica no rosto. É muito importante. Os serviços que atendem esses pacientes, uma boa parte deles explica para a família diretamente como é que faz para você colocar o colírio direitinho. O paciente não pode ser tratado de qualquer jeito. Essa gotinha tem que cair exatamente dentro do olho. Eu gostaria até que o Dr. Pedro pudesse dar o seu depoimento sobre isso. Não é fácil. Simplesmente entregar na mão da pessoa o colírio e dizer: agora você vai para casa e coloca uma gotinha. Esquece de colocar, isso é um problema muito sério. Subestima o valor, porque ele acabou recebendo de graça uma coisa que antigamente era tão caro, hoje recebe e não valoriza aquele produto. O produto é de qualidade, todos os produtos utilizados passam pela Anvisa, portanto, o que nós recebemos hoje do Sistema Único de Saúde é o mesmo produto que qualquer um compra. O armazenamento dele também? O armazenamento tem que ser feito, está guardado na geladeira, é importante que fique ali com ar-condicionado na temperatura correta. Não esquecer de levar nas viagens. Não é fácil esse controle, embora pareça muito fácil. É uma única gota, mas ela tem que ser bem aplicada, não é isso, doutor Pedro? Exatamente isso. O Dr. Paulo colocou muito bem. O glaucoma ele não é um problema do indivíduo, é um problema da família, né? Geralmente são pessoas com mais idade, muitas vezes acima dos 70, 80, 90 anos de idade, e muitas vezes elas não conseguem aplicar o colírio corretamente. Então, esse colírio ele pode ser aplicado por uma outra pessoa, né, da família, ou orientado, né, para que não haja uma perda, né?
A importância das políticas públicas de saúde é justamente o que o Dr. Paulo falou. Hoje em dia você tem uma distribuição gratuita dos colírios. Isso é um grande avanço, eu acho, na minha opinião. Porém, não existe campanha de conscientização como usar o colírio. Quer dizer, cria-se outro problema. Você entrega a receita para o paciente, ele retira o colírio e não sabe direito como pingar. Então, essas campanhas de conscientização são importantes e devem ser realizadas para que essa política pública de saúde se complete e o paciente seja bem tratado. É uma doença que também atinge recém-nascidos, doutor? Sim, o glaucoma congênito também é uma doença importante, apesar da incidência ser bem menor. E, mais uma vez, a política pública de saúde, como a lei municipal do teste do olhinho, né, que foi, inclusive, criada aqui em São Paulo pelo Dr. Paulo Frange, né, foi uma lei que revolucionou praticamente o diagnóstico do glaucoma congênito. Porque através do teste do olhinho, que é feito nas maternidades municipais, você consegue diagnosticar o glaucoma congênito precocemente e encaminhar esse recém-nascido ao oftalmologista de uma forma mais rápida para que ele seja tratado mais rapidamente. A política pública influenciando diretamente os resultados e influenciando diretamente a saúde da população. Isso é muito importante. Essa lei do reflexo vermelho, teste do olhinho, eu aprovei em 2002, ainda com o secretário Eduardo Jorge, secretário da Saúde. E nós treinamos os funcionários da maternidade Cachoeirinha, que era a referência, ainda é a melhor referência que nós temos de maternidade de São Paulo, para que eles pudessem fazer, para que as pessoas possam entender. É uma luzinha que passa sobre o olho e se tiver branco na menina dos olhos, naquele pontinho preto que nós temos no olho, você tem alguma coisa ali para se preocupar. Ou é catarata congênita, ou é glaucoma, ou é algum tumor. Então, diagnosticando, ele vai precocemente para tratamento. Hoje, São Paulo tem uma empresa contratada para visitar os 19 maternidades que nós temos, para que possa fazer o acompanhamento nos casos do reflexo vermelho duvidoso. Às vezes fica em dúvida se está ou não está. O colega passa, examina, para que a mãe leve a criança para casa na certeza de que pelo menos glaucoma congênito não tem. E aí o tratamento é mais precoce. Já são 17 anos, eu não tenho dúvida que trouxe avanço, trouxe resultado, mas é muito importante. O que falta? Política pública. Nós não temos a lei para o Brasil inteiro. É uma pena não ter uma lei nacional que obrigue a todas as maternidades a fazerem isso. São Paulo tem, um número muito grande de cidades tem. Como Abril Marrom, agora é uma campanha de prevenção, mas 250 municípios no estado de São Paulo já aprovaram a lei. E o estado de São Paulo já aprovou uma lei. O estado do Maranhão aprovou uma lei. Santa Catarina também aprovou uma lei. Nós não temos uma lei nacional ainda. Nós precisamos fazer um movimento no Brasil todo. É muito bom sair daqui hoje. Quem sair para viagens em rodovias pedagiadas do estado de São Paulo vai ver as placas luminosas chamando a atenção para a prevenção da cegueira Abril Marrom. Foi com muita alegria quando nós vimos isso na rodovia em abril do ano passado, no outro ano. Este ano nós vamos colocar nos relógios da cidade de São Paulo uma parte daquela comunicação visual 10% o município pode utilizar para campanhas. Nós vamos colocar nos relógios na Paulista, nos terminais de ônibus, alguns totens, para chamar a atenção. Nós temos que levar essa informação bem na periferia da cidade para que todos possam se atentar para o fato. Tá certo. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo. Daqui a pouco nós voltamos para o terceiro bloco do nosso programa. Até já.